Faltam menos de 10 dias para o Inter se reapresentar pensando em 2023, na preparação para a próxima temporada. Mas enquanto isso, nos bastidores, nos corredores do Beira-Rio, tem definições sobre David, Johnny, Edenilson e até mesmo uma reunião que pode ajudar a manter o Vitão no Beira-Rio. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Boa semana para todo mundo, bom início de semana, segunda-feira pintando, jogaço da Seleção Brasileira, oitavas de final hoje, né? Se tem Copa do Mundo, tu sabe, cara, tem KTO.com, vai lá, entra lá, te cadastra, faz o teu cadastro e usa o cupom Ernest. E aí tu vai ganhar com o cupom Ernest 20% de free bet, para tu pegar e obviamente botar uns pilinha no bolso, entendendo como é que funcionam as apostas ali, as odds da KTO, beleza? Não deixa de fazer essa, porque tem muita gente faturando uma grana legal agora na Copa do Mundo, né? Não temos futebol brasileiro, não temos ali campeonato brasileiro, não temos as grandes ligas, mas tem a Copa do Mundo para a gente pegar e botar uns pilinhos no bolso. Eu quero falar com você sobre 3 assuntos que um deles a gente vai ligar, tá? Mas, por exemplo, aqui, ó, a dificuldade do Inter em vender o David ou negociar o David com algum clube. O Inter também tendo Johnny e Edenilson numa pauta um tanto até semelhante e também uma reunião que vai poder, de repente, até ajudar na manutenção do Vitão. E aí vocês vão entender o que eu estou falando, mas fica comigo até o final do vídeo, porque daí tu vai entender o que eu estou falando, beleza? Vamos falar primeiro do David. O David tinha o interesse de alguns clubes, né? Entre eles, por exemplo, o São Paulo, o Fortaleza, o Coritiba também quis o David, mas o Internacional está tendo um problema muito sério agora vamos dizer assim, na dificuldade de transferência dele. Primeiro, para vender. Não vai vender, né? Não vai vender tão fácil porque o Internacional, obviamente, pode até vender, mas não vai vender para recuperar o que pagou. O Internacional paga 11 milhões em 45% dos direitos econômicos do David. O Inter nunca vai receber esse dinheiro se o David não jogar pelo Inter ou jogar num time em que ele faça um destaque. Começa por aí. E aí, para emprestar esse jogador, mesmo que seja para negociar ele e envolver em outros negócios, uma transferência com outro clube, vem um jogador, vai o David, ele está barrando no alto salário. O alto salário que tem prejudicado as negociações de empréstimo do David ou então até mesmo de saída do Beira-Rio. Ele ganha hoje no Inter na casa dos 400 mil reais. E aí, meu amigo, a tendência é que agora, no dia 14 de dezembro, ele esteja entre os relacionados, entre os jogadores que vão voltar com o grupo, tá? Agora a treinar com o Mano Menezes. Neste momento, nada definido do David e a tendência é que ele permaneça. Assim como o Edenilson. Porque o Inter enxerga o seguinte, o Edenilson ele precisa sair, o Edenilson precisa arejar a cabeça, fazer novos ares e tudo mais, mas o Inter também precisa de, dinheiro, o Inter precisa, 2, ter uma moeda de troca, se for para fazer como, por exemplo, o relacionamento com o Atlético Mineiro, tá? E o Inter, no caso, não aceitou os jogadores que o Atlético Mineiro ofereceu para o Inter para ter a troca, né? Como ali o Jair, como o Natan. Tá? O Inter não aceitou estes jogadores num primeiro momento. Agora, nesta semana, como as coisas vão voltar a aquecer, principalmente porque o Mano Menezes retorna das férias e aí estando aqui vai estar muito mais em cima da direção e muito mais ligado no que está acontecendo, podendo opinar com muito mais força, muito mais veemência. Então, isso é uma coisa que daqui a pouco, ainda nessa semana, pode ser importante, a questão do Edenilson. E a gente vai ficar, obviamente, em cima e observando tudo que está acontecendo, e aí eu vou contando para vocês os bastidores aqui no canal, beleza? Por que eu falei que o Edenilson e o Johnny têm alguma ligação? Porque é o seguinte, a ideia do Inter é usar o Johnny de camisa 8 neste ano, e não de 5. Hoje ele começa como 5.
porque não temos um primeiro volante. Mas com a possibilidade de contratação do Romero, a possibilidade daqui a pouco de contratação de um outro volante que de repente o Inter está nos bastidores e ninguém ainda descobriu, faz com que o Johnny seja o segundo volante. E aí por isso que o Edenilson está com os dias contados nesse sentido. Porque o Edenilson vai continuar sendo o reserva do Johnny e um reserva de 800 mil por mês não é nada producente, né, para um futebol que propõe uma folha de 10 a 12 milhões no ano que vem. Então, precisa ter jogadores que façam com que a folha aumente, mas jogadores que sejam decisivos, jogadores que sejam importantes para a titularidade e também para grupo. Não é o caso, pelo menos na avaliação interna do Edenilson. O Lucas Colar conseguiu uma informação ontem, no domingo à noite, tá? Importantíssima. O Spezia veio mesmo com os 4,5 milhões de euros para tirar o Johnny do Beira-Rio. Só que o Internacional olhou para eles e disseram, disse, né? Cara, vocês estão de sacanagem. Nós não vamos pegar aqui um volante de seleção americana, um volante de ciclo que com certeza vai estar na próxima Copa do Mundo e um volante que com certeza se destacou no último semestre desse ano, agora principalmente no final do Campeonato Brasileiro, e nós vamos rifar o Johnny para vocês. É óbvio que não. Então, vocês querem conversar com a gente? No mínimo 10 milhões de reais. 10 milhões de euros, perdão. É tanta moeda que a gente acaba se trocando. Mas então, quer conversar com o Johnny? No mínimo 10 milhões. A partir daqui, vem, chega junto. Até porque o Inter sabe que tem gente da Roma de olho no Johnny, do Bolonha de olho no Johnny. Tem com certeza outros centros também que não só o italiano, né? O italiano está em evidência porque o Johnny foi lá tirar o passaporte italiano, agora ele é da comunidade europeia, e aí é uma facilidade, né, para o futebol italiano, mas devem ter outros centros também interessados no Johnny. E aí, obviamente, o Inter não vai pegar por 4,5 milhões e entregar ele para o Spezia, mesmo que fosse uma porcentagem menor de direitos econômicos. E aí eu quero agora só a gente pegar para a gente finalizar o conteúdo aqui e não ficar tão extenso. Eu quero falar com você sobre uma reunião que o Internacional colocou no seu site agora pela manhã, pedindo uma reunião com a CBF e os representantes da Liga Forte, que é essa nova liga aí que o pessoal está fazendo, né, dos clubes. Tem a Liga do Flamengo e tem a Liga do Inter. A Liga do Inter é a Liga Forte. E o Inter quer uma reunião com a CBF porque há investidores interessados nesses times e nessa liga e nesse novo contexto do futebol brasileiro. E aí, por que eu estou falando com você sobre isso? Beleza, a nota no site do Inter, ela basicamente não diz muita coisa, ela pressiona a CBF do que qualquer outra coisa. O que eles dizem é o seguinte, nós temos investidores, nós temos a XP Investimentos liderando todo esse movimento aqui que nós estamos fazendo em prol do futebol brasileiro, né? Porque eles querem fazer um futebol mais igualitário em termos de cotas, tá? E, ao mesmo tempo, eles mostram para a CBF, olha só, nós temos dinheiro aqui, nós temos pessoas querendo investir. E aí, por que eu estou trazendo essa informação para vocês? Porque já me falaram nos bastidores que o Vitão pode ser comprado, inclusive, com um dinheiro extra vindo desta Liga Forte. Já me disseram nos bastidores que entrou dinheiro da Liga Forte, esse dinheiro vai para o Pix com o Shakhtar para ser comprado no mínimo 50% dos direitos econômicos do Vitão. Já falei para vocês aqui, procura depois na timeline, o Internacional vai comprar o Vitão de qualquer jeito, mas ele precisa dar um jeito de achar o dinheiro para poder chegar aí, ó, toma, pro Shakhtar, e o Shakhtar não precisar negociar muito, não precisar, ó, vocês querem esse valor aqui? Então pega, tá? Então é importante que a gente fique de olho nessa questão da Liga Forte, porque pode dar muito desenrolar ainda dentro do Internacional, principalmente em termos de grana, beleza? Cara, se tu chegou até aqui, eu vou te agradecer demais. Fica junto aqui, porque toda manhã e todo finalzinho de tarde tem conteúdo, tá? Então te inscreve, deixa teu like, que ajuda pra caramba aqui o trabalho, e vamos junto, né? Vamos criando essa comunidade colorada aqui no canal, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!